Uma resolução da Agência Nacional de Aviação Civil de 2016 autoriza as companhias aéreas a cobrarem dos passageiros pelas bagagens despachadas. Em contrapartida, houve a promessa de que, com a medida, o preço das passagens seria barateado, o que, na prática, não tem acontecido, segundo os consumidores. A OAB, junto com 14 entidades, desenvolveu uma cartilha para informar a população sobre os seus direitos. Bom, e para falar sobre o assunto, hoje conosco no estúdio, o advogado especialista em direitos do consumidor, Rodrigo do Amaral. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela presença. Prazer é meu. Tá? Bom, vamos lá. A gente está falando dessa resolução, que é a resolução número 400 de 2016 da ANAC, né? Bom, o que diz essa resolução? Não é ela que norteia, que dá a palavra final em relação a esses direitos, né? E sim o Código de Defesa do Consumidor, correto? Exato. Então, o consumidor, a primeira fonte dele ali de proteção é o Código de Defesa do Consumidor, onde ali, que é uma lei principiológica, né? Então, ela vai sempre dar a diretriz de como que essa proteção deve ser conduzida. Mas essa resolução, ela trata especialmente de transporte aéreo dentro do território nacional. E ali você vai ter uma série de regras e de direitos que o consumidor tem. Então, vários deveres que as companhias aéreas devem seguir e os direitos que os consumidores têm ali que eles podem acionar, tanto pela ANAC quanto pelos outros órgãos de proteção do consumidor. Você falou em território nacional, mas para os voos internacionais também é válida ou não? Bom, vamos lá. Pela resolução da ANAC, a ANAC, por ser uma agência de aviação nacional, ela cuida, por uma questão de soberania, ela tem a sua atuação aqui. Mas é óbvio que o brasileiro, o passageiro que estiver viajando, saiu do Brasil, foi para fora ou veio de fora para o Brasil, ele também vai ter a sua proteção pelo Código de Defesa do Consumidor, pela nossa Constituição e vai estar resguardado pela lei e por todos os atos normativos. Bom, então, só para a gente entender um pouquinho melhor, quais são os principais pontos dessa resolução? Maravilha. Essa resolução ela vai tratar do caso de bagagem, então ela vai trazer a franquia mínima para a bagagem de mão, que hoje em dia é de 10 quilos. Vai determinar as responsabilidades no caso de avaria, no caso de extravio. Ela traz, e é um ponto bem interessante, as responsabilidades da companhia aérea no caso de atraso de voo. Então, por um atraso de voo de até 1 hora, a companhia aérea ela é obrigada a fornecer para o seu passageiro uma facilitação de comunicação. Pode ser um telefonema, um acesso à internet, para que esse passageiro possa comunicar com sua família, seus amigos, quem estiver esperando ele no destino. A partir de 2 horas, ela é obrigada a fornecer alimentação. Pode ser um voucher, mas um voucher com valor suficiente para esse consumidor, para esse passageiro se alimentar. E a partir de 4 horas, ela tem que fornecer hospedagem. Então, tem que acomodar esse passageiro num lugar adequado, confortável, para ele poder esperar a providência, ou seja, a realocação do próximo voo para o próximo horário possível ali, né? Bom, e aí, então, quando que foi criada essa cartilha? É a cartilha que eu estou com ela aqui, eu vou até mostrar para vocês. Essa cartilha que foi desenvolvida pela OAB, junto com outras entidades ligadas aí aos direitos do consumidor. Quando que ela foi criada? Por que vocês pensaram em desenvolver essa cartilha? A principal ideia dessa cartilha é justamente trazer para o consumidor a informação sobre os seus direitos. Então, a ideia foi fazer uma cartilha ilustrativa para que seja fácil dele associar os direitos que ele tem ali no aeroporto e que ele possa exercê-los. Porque hoje, embora o consumidor ele tenha vários direitos ali protegidos, ele não sabe disso, né? Essa informação não chega. Então, um dos principais pontos que a gente tem aqui é essa missão de educação, né? Tem que informar o consumidor sobre os seus direitos e como requisitá-los. Então, até no final da cartilha tem os sites que ele pode acessar, os órgãos que ele pode procurar para poder fazer esses direitos serem respeitados. Rodrigo, bom, vamos falar então algumas dessas dúvidas aí que surgem com relação a essa questão das companhias aéreas. Quais são aí os principais problemas, os mais comuns, né, que o consumidor enfrenta quando chega no aeroporto? Bom, hoje o principal problema que ele encontra ali é com relação à bagagem. Vamos começar por esse. Desde que com essa resolução foi autorizada a companhia aérea a cobrar pela bagagem despachada. O que acontece? Todo mundo está viajando só com bagagem de mão. E ao você proceder à fila de embarque, a companhia aérea, ela às vezes dá preferência para quem é um cliente premium, para quem tem uma fidelidade ou para quem pagou mais caro na passagem. Então, esses passageiros, eles embarcam e preenchem todo o compartimento de bagagem. Quem compra a passagem normal, comum, ao ingressar não tem espaço para deixar a bagagem ali. O que acontece? Tem que despachar na hora.
Só que ali dentro da sua bagagem de mão tem os seus itens principais, né? Então, o seu computador ou às vezes até joia, alguma coisa que você não queria despachar. Que são os itens aí de bens de alto valor, Bens né? de alto valor, exato. Aí precisa haver uma declaração especial, alguma coisa? O que acontece? Esse caso, a declaração de bem de alto valor, ela vale principalmente para quando você despacha efetivamente a bagagem. Porque se essa bagagem ela é extraviada, ela some, ou você tem bens furtados ali de dentro, você vai precisar, eventualmente, comprovar quais eram os bens que você tinha ali antes de embarcar. E é claro que você tem uma presunção de veracidade na palavra do consumidor. Só que se você colocar um bem exorbitantemente, com valor exorbitantemente alto, pode gerar uma dúvida. Então, por isso que vale a pena você fazer essa declaração. Porque assim você garante seu direito em caso ocorra alguma coisa, de ser ressarcido desse bem específico que tem um valor acima da média ou mais valioso. Uma outra questão, no caso de acontecer algum tipo de extravio ou dano físico aí na bagagem, quem que se responsabiliza? Qual que é o procedimento? Maravilha. Quando você entrega a sua bagagem para a companhia aérea, ela é totalmente responsável por aquilo. Então, ela tem que te entregar na forma e na hora, no local contratado. Do mesmo jeito que você entregou para ela. Então, se tiver qualquer avaria, ou qualquer dano, ou qualquer extravio na tua bagagem, é a companhia aérea que é responsabilizada. Porém, vale muito a pena o consumidor, assim que ele chegar no aeroporto, preencher um documento chamado RIB, Registro de Irregularidade de Bagagem, que é ali que ele vai notificar a ausência da bagagem dele, ou se a mala chegou, mas com avaria, ele vai relatar os problemas que encontrou na bagagem. Às vezes está sem zíper, a rodinha quebrada, mala rasgada. E outra ferramenta que é essencial é sempre ele tirar foto. Então, sempre que encontrou a mala danificada, tira foto, reclama, formaliza, que ele vai poder depois buscar o direito de reparação. Agora, vocês realizaram blitzes, né, nos aeroportos, em alguns aeroportos do país, na semana passada, com o objetivo aí de fazer a divulgação dessa cartilha, correto? Essas blitzes, elas vão continuar acontecendo? O objetivo dessa operação foi esse mesmo? E fala um pouquinho dessa operação, como é que foi? Maravilha. Na última sexta-feira, dia 27, agora de julho de 2018, aconteceu essa blitz nacional em vários aeroportos do Brasil. Se eu não me engano, foram em 46 aeroportos. E a ideia é justamente essa mesmo, é você conscientizar o consumidor sobre os seus direitos, por isso que a gente fez toda essa distribuição das cartilhas, e de fiscalizar as companhias aéreas. Então, ver se a balança está com peso adequado, ver se eles estão cumprindo com os direitos de preferência, por exemplo, do embarque, às vezes respeitando idoso ou gestante, até a padronização da bagagem de mão é importante, coisas nesse sentido. Essa é a segunda vez que teve essa blitz, a primeira edição foi no ano passado, essa é a segunda edição, e a ideia, sim, é fazer isso ano a ano, cada vez com mais frequência, tanto para conscientizar mais o consumidor e conscientizar também as companhias aéreas de que a gente está de olho, de que tem entidades fiscalizando. Tá certo. Rodrigo, só para a gente finalizar, há algum site, um endereço eletrônico que as pessoas possam acessar para achar essas informações, enfim? Maravilha. Essas informações estão sempre no site do Procon, é um excelente buscador que estão divulgando essas informações. O próprio IDEC é uma entidade que trabalha bastante para conscientizar o consumidor. E no próprio site da OAB tem lá a Comissão de Defesa do Consumidor, que tem bastante informação legal para o passageiro, para o consumidor. Tá certo. Então, eu queria agradecer a participação do Rodrigo do Amaral, que é advogado, especialista em direitos do consumidor, conversando com a gente um pouquinho hoje em relação a esses direitos aí quando envolvem as companhias aéreas. Muito obrigado. Obrigado a você.